Equipamentos são uma parte vital de qualquer MMORPG. Um item poderoso equipado no seu char garante não só poder extra para o seu personagem, mas no Tibia garantia, além disso, status e fama. Lá entre 2013 e 2004, a variedade de itens do Tibia era muito menor, mas os itens eram muito mais difíceis de se obter também. Nesse vídeo eu quero comentar sobre os melhores sets antigos do Tibia, o quão raro e cobiçados eles eram, das dificuldades de se obter cada parte deles, e sobre alguns dos itens lendários da época, que mexiam com a imaginação dos players antigos. Hoje, vamos falar sobre o melhor set do Tibia antigo. Eu comecei no Tibia em 2004, e naquela época eu era só mais um noob jogando em Arcania. Enquanto eu lutava para conseguir minha primeira Plate Legs e Fire Sword, haviam players que estavam a anos-luz dos meus equipamentos e do meu level. Eles lutavam não só pelo domínio dos servidores, como também disputavam ativamente com outros jogadores para obter os melhores e mais raros itens do Tibia. Nessa época, então, eu não estava nem perto de chegar em itens mega cobiçados como a lendária Magic Plate Armor. E por causa disso, eu convidei um amigo meu para dar depoimentos sobre toda essa época antiga do Tibia. Talvez vocês se lembrem dele. Pipão de Bruto foi um dos caras de Itajaí que participou ativamente das guerras de Julera. E foi com a ajuda dele que eu consegui montar o vídeo sobre a história de Julera aqui no canal. Ele é um dos caras que viveu o endgame do Tibia entre 2003 e 2004, participando de guerras e tendo acesso a itens que eu só colocaria as mãos muitos anos depois. É curioso, né? Porque hoje você tem uma infinidade de itens bem mais avançados no jogo e muitos desses itens que a gente vai falar, eles perderam seu valor. Mas naquela época eles eram itens assim extremamente desejados. Eu lembro de uma pessoa logar um char numa lan house usando uma Golden Legs, usando uma Magic Plate Armor, usando um Royal Helmet, era uma coisa assim que atraía várias pessoas atrás do computador, porque todo mundo ficava curioso para ver. Então é legal você relembrar disso, assim, e saber que coisas simples, né, que hoje são muito simples, muito básicas, eram tão especiais naquela época. Eu tenho certeza que, né, que muita gente vai ter essa memória também. Ao contrário do que muitos imaginam, o Demon Helmet não fazia originalmente parte do melhor set do Tibia. Ele foi introduzido apenas anos mais tarde, na mudança da quest da Demon Legs lá para meados de 2004. Então o melhor helmet da época era o cobiçado Royal Helmet, o que fazia com que muitos helmets que hoje a gente acha absolutamente nerfados fossem vistos como helmets excelentes para a época. Bom, o Iron Helmet era um helmet que eu lembro que tinha um certo prestígio de você ter na época. Parece muito bobo hoje, mas ele era loot de Black Knight e não era uma coisa tão popular de você ter assim. Já era um helmet bom, mas o Royal Helmet de DL, cara, ele era uma coisa muito melhor de você ter assim, muito mais especial. Eu lembro que uma vez a gente caçando DL no Draglair de Venore, então eu lembro de ter dropado 2 na mesma hunt lá em Julera. E cara, foi um dos dias mais felizes assim daquela época, sabe? Além dos helmets mundanos, haviam ainda mais 2 helmets lendários que ninguém sabia exatamente como pegar. Players sonhavam com o poder desses itens e especulavam todos os dias como seriam as quests secretas para se obter eles. Um deles era o Horned Helmet, que durante muito tempo ficou conhecido das famosas gravações do Tibia Khan do Eternal Oblivion, que era dono de um dos raríssimos exemplares. O outro helmet lendário era o fantástico Golden Helmet. Ele era o melhor capacete do jogo, mas que existia apenas em Antica, nas wikis e na imaginação dos tibianos antigos. Passando para Armor, eu lembro bastante da Golden Armor. A Golden Armor já era assim um item muito melhor, muito especial. Era a loot de Warlock. O Warlock na época era um bicho muito forte assim, né? Pensa que as pessoas eram level 70, level 80. Para caçar o Warlock não era tão fácil, era longe que você tinha que ir. Lá em Rubera, eu lembro de passar na frente da casa do Preto Revenge, assim, que era lá de Itajaí também. Ele com Paladin level 64. E, cara, ele colocou no meio da casinha, assim, uma Golden Armor. Meu, e aquilo ali, cara, nossa, inflamou o pessoal lá de Itajaí. A gente ficou feliz pra caramba que alguém tinha conseguido uma Golden Armor, cara. A Golden Armor, apesar de ser mais fraca que a DSM, que é a loot de Dragon Lord, era considerada mais rara pelo fato de que Golden Armor só caíam de Warlocks. Os Warlocks eram encontrados apenas em Demona, um dos lugares mais afastados de todo o Tibia, enquanto que os DLs eram muito mais fáceis de se encontrar.
A DSM então fazia parte da grande maioria dos sets de high levels da época, mas havia uma armadura ainda melhor, que durante muito tempo foi a melhor armadura do jogo. E obviamente a Magic Plate Armor era a armor lendária do jogo. Essa era muito difícil de você conseguir, porque daí a gente entra em loot de Demon. Demons hoje podem parecer criaturas fáceis de se caçar, mas em meados de 2013 e 2004, eles eram as criaturas mais poderosas e temidas do Tibia. Lutar solo contra um Demon era como você enfrentar um Balrog no Senhor dos Anéis. E o ritual para você chegar no late game do Tibia era você solar o Demon solitário de Edron. Inúmeros players gravaram seus embates lendários contra o Demon solitário. E para você fazer hunts de Demon de forma sustentável com seus amigos, era necessário semanas de planejamento. Os Demons, apesar de difíceis, recompensavam os jogadores com alguns dos melhores equipes do jogo. A Magic Plate Armor era provavelmente o maior exemplo disso. Eu não sei se vocês se lembram do primeiro dragão que vocês mataram, mas com certeza devem se lembrar da primeira Magic Plate Armor que vocês conseguiram no jogo. Eu me lembro da felicidade que eu senti quando eu consegui minha primeira MPA em Menera, com a minha Char Jasmine. Depois, é claro, de limpar minha conta bancária inteira para conseguir comprar esse item. As calças do Tibia sempre foram muito menos numerosas do que as Armors, mas ainda assim teriam muito mais variedade do que as Boots. Das legs disponíveis, a que mais se destacava sem sombra de dúvida era a Golden Legs. Ela fazia parte da maioria esmagadora dos sets dos High Levels. Era também um drop raro de Demon, e apenas os mais ricos e poderosos jogadores conseguiam vestir elas. Uma opção também para os jogadores mais sortudos e antigos do Tibia era a Demon Legs. A Demon Legs fazia parte de uma quest que hoje é a quest do Demon Helmet. O respawn dela acontecia de 6 em 6 meses durante o reset dos servidores, e foram poucos os players que conseguiram obter ela. Opções menos raras e mais acessíveis do que essas duas eram a Knight Legs, que era amplamente utilizada pelos jogadores medianos, e a Crown Legs, a versão bonita, cara e mais leve da Knight Legs. Provavelmente o slot com menos opções. Até hoje o Tibia tem uma lista bem pequena de botas, e em 2004 haviam apenas 5 botas no jogo. A Golden Boot sempre foi um item lendário, inobtível para a grande maioria dos jogadores fora de Antica. Então, pela lógica, a melhor boots do jogo deveria ser a Steel Boots, loot de Behemoth que tinha incríveis 3 de armadura. Mas vocês sabem que a bota que de fato fazia parte do melhor set nunca foi a Steel Boots, mas sim a Bo. Pra bota, né, a gente tinha a Bo, super conhecida, né, dava a melhor velocidade do jogo, também é o item super desejado aí, se eu não me engano era loot de Black Knight também na época. Amuletos, diferentes das botas, tinham em teoria mais opções. Só que a maioria dos amuletos não fazia absolutamente nada além de enfeitar o set. Havia também amuletos que acabavam conforme você ia usando as cargas deles. E falando sobre os amuletos decorativos, pelo fato de eles não terem efeitos, isso de certa forma mexia com a imaginação dos tibianos. E muitos começavam a criar fantasias sobre possíveis efeitos dos itens sobre o seu personagem. Com certeza o boato mais conhecido foi de que o Wolftooth Chain dava azar para o seu personagem. Além de dropar menos loot enquanto usava ele, você perdia também mais itens ao morrer. O pobre do amuleto nunca fez nada disso, mas sempre foi tratado pelos jogadores como um item amaldiçoado, e players evitavam colocar ele no pescoço a todo custo. Dos amuletos, 2 se destacam: o Platinum Amulet e o AO. O Platinum Amulet era o amuleto com a maior armadura do jogo, e era ideal para tankers e para jogadores de no PVP. Agora, se você jogava em PVP e era ativo nas guerras, o AO era obrigatoriamente o amuleto que você usaria no pescoço durante 90% do tempo. O Amulet of Loss impedia que seu personagem perdesse itens ao morrer. E no mundo onde as blesses simplesmente não existiam, esse era o único recurso para evitar que seus inimigos roubassem seu loot após matar o seu char. As guerras giravam tanto ao redor desse item, que não eram raras às vezes, que nas guerras, batalhas aconteciam na própria ilha do Eremo, o NPC que vendia os amuletos para os players. Os anéis são bastante peculiares no Tibia. Diferente da maioria dos outros itens do set, a maioria dos anéis com efeitos desapareciam após algum tempo de uso. Isso fazia com que os olhos dos tibianos se voltassem aos 2 anéis permanentes do jogo, que apesar de não terem efeito algum, eram usados pela estética. O Ring of the Sky, que era loot de Warlock, e o Golden Ring, que era loot de Demon. Acho que os dois tinham a sua importância. Acredito que o Golden Ring estava um pouquinho acima, assim, em termos de set mais raro, né? Porque o Demon era mais difícil de conseguir matar. Mas o Ring of the Sky também é algo bem precioso de se ter.
As pessoas acreditavam que o fato de você estar usando um Golden Ring ou um Ring of the Sky dava mais sorte, você tinha mais probabilidade de pegar itens raros. Como eles não tinham defesa, eram itens que você ficava acreditando que eles causavam outras coisas, né? Então criavam-se essas lendas urbanas, aí, essas teorias em relação aos itens, o que eu acho bem legal também. Não existiam wands ou rods antigamente no Tibia, e todos os players tinham que obrigatoriamente colocar uma arma na mão se quisessem bater no ataque automático. Existem, até hoje, 3 classes de armas no Tibia: machados, espadas e clavas. Para machados, a arma mais poderosa era a Dragon Lance, drop do temido Black Knight, e podia ser encontrado também na Caverna de Edron. Mas o machado que todos queriam era o Great Axe, um machadão lendário que era dado de presente pela Cipsoft em épocas antigas, e que habitava também o sonho dos jogadores que jogavam de machado. Já na parte de clavas tínhamos a democrática Warhammer, que era bem barata e muito poderosa. E como lenda absoluta das clavas, tínhamos a misteriosa Thunderhammer, que fazia parte das Wicks, mas seria implementada oficialmente como loot apenas com a chegada do Oshabal. Em termos de Sword, a gente tinha Giant Sword, que era a loot de Berrê, também, assim, algo muito fim de jogo, né? Você ter uma Giant Sword. E eu lembro também, em Rubera, quando o time de Itajaí foi ajudar, se eu não me engano, era Paine Kevorkian, o nome do personagem dele, a dropar uma Giant Sword para ele, né? E olha como era doido, a gente tinha a sensação que se você dropasse uma GS, né, você ganharia a guerra, porque seu personagem ficaria tão forte, tão à frente dos outros, que você faria muita diferença numa batalha, né? Olha o que passava na nossa cabeça, assim, sabe? Tipo, o jeito que o jogo era jogado era, pô, talvez eu ganhe a guerra porque eu consegui dropar esse item, né? E aí, lendário, tinham 2 swords que eram lendárias, imagino que sejam até hoje, o Warlord Sword e, óbvio, a Magic Long Sword, né? Eram aí as swords que todo mundo ouvia falar, discutia, conversava e ficava imaginando, né? Fazia ali aquela rodinha para tentar imaginar como pegar, onde estaria escondido, como que dropava esses itens, que bicho que poderia dar isso. Talvez uma das classes de itens mais cobiçadas. Magos, paladinos e knights usavam shield durante boa parte do tempo, e era um item mais do que necessário para diminuir o dano tomado de até 2 criaturas atacantes. Aí a gente chega no Shield, então tem o Demon Shield, que era a loot de Demon, um pouco mais comum, e o Mastermind Shield, né, que aí era um loot mais raro de Demon, se aproximava da Golden Legs e da Magic Plate Armor. Óbvio, nada se igualava a Magic Plate Armor. Ela era realmente um dos itens mais preciosos do jogo e significava que você estava se aproximando do endgame em termos de itemização que você podia fazer. E tinha os lendários da época, que era o Great Shield, né, e o Blessed Shield. Como eu já comentei aqui no canal no vídeo da Bubble, o Great Shield era um antigo drop de Dragon Lord que posteriormente foi removido, mas os poucos players que droparam ele mantiveram ele muito bem guardado. Uma dessas jogadoras foi a lendária Bubble, que usava um Great Shield no seu set durante as suas aventuras, mas com certeza o mais lendário Shield do Tibia é o Blessed Shield. Hoje, ele está nas mãos do anticano Carchaos, um dos mais antigos players do Tibia. A história desse shield é tão incrível e interessante que eu pretendo fazer um vídeo só sobre ele aqui no canal. Então, se fosse para te resumir o Rare Set, ele seria, na minha cabeça, né, o Royal Helmet, a Magic Plate Armor, a Golden Legs, a Boot of Haste, o Mastermind Shield, né, uma Giant Sword, Dragon Lance ou a Hammer, uma All e um Golden Ring. Esse seria assim o set mais especial que você poderia ter. E aí depois teve as atualizações, né, veio a Demon Helmet Quest, veio a Annihilator, e aí tipo você teve outras opções de set, né? Mas nos mais primórdios, mais iniciais, eu acho que esse era o set mais incrível que você poderia ter. Espero ter contribuído aí com as histórias. Como eu te falei, né, eu não tenho tanto interesse assim de aparecer no canal, no sentido que eu tenho às vezes receio da galera achar que pode soar um pouco como autopromoção, né? Eu quero só simplesmente ajudar a comunidade e, acima de tudo, registrar histórias que, se a gente não fizer, um dia vão ser completamente esquecidas. Então, para mim, essa é a beleza de poder estar contribuindo com esse projeto. Tá bom? Tudo de bom para você, um abraço e valeu! Muito obrigado ao Pipão por ter me mandado relatos dessa época que é tão antiga no Tibia, mas que é tão viva na cabeça de tantos jogadores. Eu espero que as palavras de Pipão sejam mesmo verdade, de que esses vídeos sejam uma forma de imortalizar momentos antigos do Tibia, experiências únicas que foram vividas por tantos jogadores ao redor do mundo e que não deveriam cair tão cedo no esquecimento.
Muito obrigado a todos que sempre apoiaram o canal e que sempre comentam aqui nos vídeos. Sério, os comentários de vocês, as histórias que vocês contam, são o maior combustível para manter esse canal vivo. Eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e falou!